Então vamos lá. Então o São Paulo fez esse treinamento, tá? Para aproveitar até passar aqui o vídeo para fazer esse teste da SPFC Play, em que eles fizeram todos esses trabalhos. O Crespo vem trabalhando bastante controle e posse de bola, não à toa ele quer mais pelo menos 2 reforços na posição de meio de campo. Ele vem focando bastante nessa questão do setor de meio de campo, em que a gente tem um dos nossos reforços, o Danielzinho, e a gente vem aí nessa toada da negociação com o Alan do Flamengo, que é outro jogador que o São Paulo tem interesse. Falando um pouquinho sobre as outras posições, o Crespo ontem, como eu já tinha falado para vocês até na sexta, ontem teve uma outra reunião e o São Paulo realmente tem esse interesse em 4 nomes, 4 jogadores, 4 nomes não, 4 posições. Zagueiro, mas pelo menos um meio-campista, que seria o Alan, o volante, caso não seja o Alan, a gente vai focar em outro, ou o meio-campista que tem uma característica um pouco mais ofensiva, menos defensiva, e a gente também quer um jogador para atuar mais para o campo de ataque, que tem uma característica de poder romper as linhas, para que possa ajudar um perfil parecido com o que o Tapa faz. Pode fazer um segundo atacante, pode fazer um jogador que pode abrir um pouco mais, para dar uma variação tática, para dar opções para o Hernan Crespo, que gosta de manter o sistema de 3-5-2, mas dentro do 3-5-2 ele quer fazer variações. Essas variações eram tentadas, por exemplo, com o Ávila, que faz lateral esquerdo e faz zagueiro. A gente, com jogadores, o próprio Tapa, que pode fazer mais centralizado, mais aberto, meio-campista, que tem mais posicionamento, que pode fazer mais a função de composição de meio de campo, mas também pode abrir um pouco para poder fazer essas variações. É o que o Crespo quer para esse ano, são as intenções que ele tem de fazer um São Paulo com as características dele, mas com mais variações. Ele quer começar essa pré-temporada, que é a primeira vez de fato que ele começa uma pré-temporada à vera, né? Das outras vezes, como eu expliquei para vocês, ou ele chegou no meio do ano em que ele chegou, não conseguiu montar time, e aí teve lá um período para trabalhar, mas muito jogador fora, já era a época de Super Mundial, não tinha como fazer uma montagem do time mais à feição dele. E da outra vez que ele chegou também, um monte de gente foi chegando, mas o time não tinha tido férias, o campeonato tinha acabado em fevereiro, depois iniciou em março, uma coisa muito atípica no final das contas. Mas não, dessa vez a gente está conseguindo fazer, apesar do calendário também ser uma coisa completamente bagunçada, né, por conta do Copa do Mundo, a CBF puxou o Campeonato Brasileiro já para janeiro, a gente já tem os jogos todos encavalados em cima do outro, Campeonato Paulista, uma sequência grande de partidas, uma sequência grande de jogos, em que a gente vai ter que tomar muito cuidado mesmo, principalmente pelo histórico de lesões, perdas e ausências que a gente teve no ano de 2025. O São Paulo aí com 70 e poucos ausências de jogadores por conta de lesão. E olha que ainda me surpreendi que no levantamento do GE, que ele fez no final do ano passado, o São Paulo nem era o líder nesse quesito. Você imagina, o São Paulo era o quinto ou sexto colocado, não me lembro agora, pelo GE. Você imagina o líder nesse quesito de ausência por lesão, a bagunça que deveria ter sido. É uma perda muito significativa, né? A gente vê normalmente, o São Paulo chegou até um momento que estava com 16 desfalques. Como que o Crespo monta o time sem centroavante, não tinha lateral esquerdo, uma situação lamentável realmente. Acho que todo mundo, no final das contas, pediu e quer que, apesar de ter reforços e apesar da nossa expectativa com relação à chegada de jogadores, uma das coisas que o São Paulino mais quer é que o São Paulo tenha essa confiabilidade de que pode contar com seus jogadores, que é uma coisa que a gente não pôde contar no final do ano passado. Lembro a vocês que a situação da rescisão do Oscar continua em negociação. Acredito que essa semana a coisa desenrole, que aí o Oscar efetivamente anuncie sua aposentadoria, o que também alivia bastante o planejamento de folha do São Paulo. São Paulo já não conta com o Oscar desde o final do ano passado. Eu só não coloco ainda a 14ª saída oficial do Oscar, porque eu vou esperar eles esperar com relação a realmente a oficialização do jogador, até por respeito a ele, porque é uma decisão muito mais pautada no físico de um problema relacionado às condições dele realmente, do que efetivamente por conta dele decidir fazer isso nesse sentido. Você acha que o Rian vai ter oportunidade esse ano? Eu tenho certeza. Se ele voltar bem e estiver fisicamente bem, o Crespo não só gostou dele nos treinamentos, como apostava muito nele, não à toa, que se vocês forem lembrar, o Rian Francisco ele machucou logo depois que o Crespo estreou no jogo contra o Flamengo, e o Rian Francisco
Ele chegou a entrar no jogo contra o Flamengo, em que o São Paulo perdeu de 2-0, que foi o primeiro jogo do Crespo, foi um jogo até bem abaixo nosso, foi a primeira partida, que deu um medo em todo mundo, até da gente cair, né? E o Renan entrou durante o decorrer da partida, e o Crespo já dando confiança para ele, já dando para ele os indícios de que utilizaria, e eu não tenho a menor dúvida que se o Renan Francisco estivesse machucado, ele tinha terminado esse final de ano aí no São Paulo com pelo menos uns 10 gols no ano no profissional, porque ele teria tido muita oportunidade, o jeito de jogar dele de mobilidade, de movimentação teria dado muito certo. Vocês imaginem se o Real Francisco tivesse matador do jeito que é, contra a LDU, por exemplo, quanto gol ele não teria feito naquele time. São coisas aí que, infelizmente, aconteceram ao longo do ano passado, e no caso do Rian, especificamente no caso dele, foi uma fatalidade enorme, porque ele teve uma ruptura de ligamento treinando. Então, assim, foi num lance fortuito, sozinho, que ele teve uma ruptura de ligamento treinando sozinho no CT. Então, até a questão de gramado do CT da Barra Funda, o São Paulo trocou, né? O São Paulo está fazendo a troca do gramado para que todos os campos que o São Paulo joga no CT da Barra Funda sejam com o mesmo tipo de gramado. Eles estão fazendo aquela mudança e, segundo as informações que eles tinham passado, é que o gramado seria o mesmo do Morumbi em todos os campos. Ou seja, todos os campos que eles treinem no CT da Barra Funda, que eles vão treinar ao longo do ano, será o mesmo gramado que eles vão jogar no Morumbi. Isso faz com, inclusive, que eles se acostumem mais, que seja uma melhoria a mais. Isso não quer dizer que, que alguém tenha machucado lá por conta do gramado, tá? Antes que alguém fale isso. Mas é uma coisinha a mais ali, um detalhezinho a mais, que no final das contas, uma soma de grandes detalhes podem acabar ajudando bastante no final das contas, para que o São Paulo possa ter resultados melhores, melhor desempenho com os jogadores, com relação a essas coisas. Fica aí também a expectativa pelos meninos, né? Você vê, ontem a gente vê que tem muitos meninos ali que são muito bons, que destoam muito. Eu vi que muita gente gostou bastante do Matheus Ferreira, que é um jogador mais físico. Como o time do Maruinense era um time físico, era um time que marcava muito, batia, era um time que queria esse contato, ele queria ter esse contato físico com os jogadores do São Paulo. Talvez porque os meninos do São Paulo são mais técnicos, e aí, impondo a parte física, talvez eles conseguissem tentar uma vantagem. Acho que era até uma estratégia deles de imposição física. Eles estavam muito bem preparados fisicamente, corriam muito, tinham bastante contato. O juiz não coibiu de verdade a violência. Acho que o juiz poderia ter distribuído mais cartões. Acho que eles abusaram um pouco. E o Matheus Ferreira, neste caso, como ele é um cara mais forte, como ele é um cara de melhor porte, quando tentaram fazer um enfrentamento com ele, ele tirou onda no final das contas. Acho que por isso que também ele se destacou bastante, por conta dessa questão do perfil físico, biotipo físico. Ele já é um cara mais formado, já é um cara que já tem um preparo maior nesse sentido. É um dos jogadores que pode ser, muito em breve, por que não? É a expectativa de reforçar ali, pelo menos fazer a composição do time nos profissionais e poder contribuir e ajudar bastante nessa caminhada que o São Paulo vai ter, que vai ser longa realmente no ano de 2026, e que a gente, vocês sabem, também não tem muito dinheiro para fazer grandes contratações, então sempre o foco e a expectativa com relação principalmente aos nossos meninos. Beleza? Além disso, tem a expectativa grande também com relação ao Paulinho, né? Acho que o Paulinho até cansou de perder gol ontem, no final das contas. A gente perdeu bastante gol com o Paulinho ali. É um jogador que, se quiser realmente jogar ali, principalmente nesse ataque do São Paulo, tudo, ele vai ter que lutar bastante. Mas é outro que precisa ganhar oportunidades. Tem o Gustavo Santana, ontem não achei que foi bem, no fim das contas. Vamos ver. Vamos ver essa expectativa aí com relação a essas coisas todas. Beleza? Tomar um gole de café aqui a mais. Como falei para vocês, o treino de ontem, apesar de ter passado o vídeo aí, o Crespo trabalhou bastante a questão do controle e posse de bola, principalmente para que o São Paulo tenha menor desgaste físico, para que o São Paulo tenha menor desgaste ao longo da partida, principalmente nesse início de temporada. Quanto mais você tiver a bola, quanto mais controle, quanto mais posse você tiver, menor o seu desgaste, menor a propensão de você correr, menor a propensão de você ter cansaço e menor a propensão de você ter já um nível de esforço físico muito grande. Correr certo, essa é a grande questão. Correr com a bola, saber para quem tocar, onde seu companheiro vai estar,
a melhor tipo de composição. Já vamos pegar um adversário ingrato, que é o Mirassol, que manteve uma base, se bem que o Mirassol também perdeu bastante jogador, inclusive 2 aí muito provavelmente para a gente, e temos aí também alguns jogadores como o PH também, que é um jogador de criação que pode aos poucos começar a dar uma certa luz para nós ao longo desse ano. Rodriguinho, que também a gente sempre faz uma expectativa, vamos ver como é que vai ser esse último ano dele. Tem muito jogador em último ano de contrato, são 10 atletas do São Paulo em último ano de contrato. A gente já bateu os nomes outro dia. Vamos ver. Todo jogador em último ano de contrato normalmente apresenta um desempenho até maior ainda do que normalmente apresenta ao longo dos outros anos. Por quê? Porque o cara está querendo negociar um novo contrato dele. Então, o próprio agente fala: ó, bora lá, que quanto mais você aparecer, mais eu consigo negociar melhor as condições para os seus próximos 2, 3 anos, no final das contas. Então, faz parte, tem uma correlação com relação a isso. Tem muito jogador que joga sempre nos seus últimos anos de contrato, o ápice, o apogeu do que está da carreira. Então, a gente tem vários nessa situação assim, principalmente alguns jogadores importantes do nosso grupo. Lucas, Luciano, Caleri, aquela galera do ataque ali, principalmente, estão todos nos seus últimos anos de contrato. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. Quero ler para vocês aqui a nota que o Baby fez ontem da Independente, depois de ter sido bem cobrado. Ele foi bastante cobrado por ele dar algum tipo de parecer, né, dar algum tipo de posicionamento com relação aos últimos acontecimentos, mas ele foi bem, como é que eu posso dizer? Ele foi bem, não é comedido, acho que ele foi bem, teve uma postura muito ligada à questão da apuração. Principalmente porque deve ter sido orientado também por advogados, que sair fazendo acusações, etc., isso gera processo, isso gera reações adversas. Então, eu vou passar aqui para vocês o que ele falou, mas muita gente está nessa época se empolgando com relação à questão das críticas, com relação a coisa, uma coisa é criticar, outra coisa é chamar, é xingar, fazer ofensas, é fazer ilações com relação às pessoas. Então, ele fez a movimentação dele, me pareceu muito em cima de alguma orientação jurídica que ele tenha recebido, e aí eu compartilho aqui com vocês agora. O Baby escreveu o seguinte: desinformação não salva clube. O histórico pesa. Estamos atentos aos bastidores e ninguém que tenha lesado o São Paulo passará impune. Tempo de união e respeito. Estamos a situação do clube. Existe uma sindicância aberta e uma investigação policial em curso. Estamos aguardando os desdobramentos, tempo de união e respeito do torcedor. Estamos a menos de uma semana de estrear no Campeonato Paulista, prestes a começar o ano como terminamos 2025, sem esperança de nada. O momento atual está insustentável. Essa cruz não é nossa. O clube está abandonado, alguém precisa aparecer e dar as caras ou renuncia o mandato. Parece que no final deu mais aqui o aviso, principalmente para o Casares, né? Porque está falando de renúncia, etc. Ao mesmo tempo em que ele fala sobre esperar a apuração e esperar os próximos desenrolares aí das sindicâncias, etc. Lembrando a vocês, para quem está falando assim, tem alguma novidade com relação às coisas? Até onde eu sei, a sindicância externa foi enviada para o Conselho Deliberativo e para o Comitê de Ética do clube. Tem um processo de impeachment que será amanhã avaliado pelo Conselho Consultivo e após o parecer do Conselho Consultivo será marcada a reunião do Conselho Deliberativo extraordinária. Por que é extraordinária? Porque é uma coisa fora do rito. Tem a ordinária, que tem aquela que já é marcada e acontece mensalmente, e tem aquela que é extraordinária, porque foi a partir de um pedido de 57 conselheiros que geraram um pedido de impeachment com assinatura, remeteram ao presidente do Conselho Deliberativo, Outem Ares de Abreu Júnior, ele submete isso para o Conselho Consultivo, que vota amanhã, e aí dá um parecer, mesmo que eles neguem ou que eles aprovem, isso não gera interferência direta no processo, é mais um parecer de como a coisa vai funcionar, e a partir de amanhã, depois desse parecer, ele começa a fazer o agendamento da reunião de votação. Lembro a vocês que o voto é secreto e dos 255 conselheiros que temos hoje para fazer a votação, é necessário que tenhamos 171 votos a favor do impeachment para que o Júlio Casares saia do mandato.
Se tiver, mesmo que seja 170-0, ainda não seria o suficiente dentro do que é previsão estatutária. É bem difícil que aconteça, não é simples que a coisa flua, tá? Já falei isso para vocês, já repeti, 171 votos é muita coisa, são 2/3 do conselho atual que tem que ser votado para que você faça a destituição direta. Se acontecer de ter 171 votos, é possível. Se acontecer de ter os 171, o Casares é automaticamente afastado do cargo e aguarda, em paralelo, a votação na Assembleia, que é feita com os 7.000, 6.000 e poucos sócios patrimoniais que estão no direito de votação dentro do São Paulo. Uma vez votado na Assembleia, aí sim o afastamento dele é concretizado e efetivado de forma irrevogável e não tem como fazer o retorno. Se amanhã no Conselho Consultivo o parecer for positivo ou negativo, a coisa vai continuar do mesmo jeito, você entender os próximos passos, e se no Conselho Deliberativo tiver 171 votos, vai para a Assembleia. Se tiver 170 votos ou menos, o processo é encerrado e o Júlio Casares continua com o seu mandato, seguindo em frente nesse último ano de mandato dele. Estamos em 5 de janeiro, falta aí mais ou menos 360 dias para o final do mandato dele, que nesse ano, obrigatoriamente, tem eleições, tá? Então, de qualquer maneira, este é o último ano do mandato de Júlio Casares e neste ano temos eleições. Primeiro para conselheiros, são 100 conselheiros que vão ser votados esse ano, porque tem muita gente que não conhece o sistema. São 100 conselheiros que vão fazer a votação deste ano e depois, quando tiver as eleições, pode ter conselheiro desses 100, pode ser, provavelmente vai ser dividido entre grupo aqui, grupo ali, que hoje está muito difícil de enxergar, de fazer uma análise, principalmente pelos últimos fatos, e eu tenho certeza que acontecendo qualquer fato novo, qualquer novo desenvolvimento, isso também vai ser ainda mais misturado, isso pode dar uma tendência para um lado, uma tendência para outro, e digo lado porque a gente não sabe, principalmente, quem vai estar de cada posição, quem que vão ser os candidatos, quem que vai ser encampado, quem que vai ser candidato de situação, quem vai ser candidato de oposição, quem vai ser escolhido por um lado, quem vai ser escolhido por outro, se vai ter outras frentes, quem vai entrar em acordo. Hoje está tudo embaralhado. Eu digo para vocês, está bem difícil de fazer uma projeção, uma previsão para o final do ano. O que eu mais gostaria é o que eu sempre falo para vocês e não vou cansar de falar. É que o São Paulo fizesse uma reforma política, fizesse uma alteração estatutária e que principalmente focasse na profissionalização e na transformação de SAF, primeiro, como empresa, em que você tenha regras claras, responsabilização das pessoas, principalmente nos gestores, com relação a todas as decisões tomadas, a separação social para que diminua a politicagem e que o São Paulo possa ter novos passos. Está muito longe ainda o processo, por exemplo, do Diego Fernandes, que marcou lá o São Paulo Day lá para frente, daqui a 4 meses ainda, e tem muita coisa para acontecer nesses próximos dias aí, com relação à votação dentro do Conselho, as questões referentes à investigação de polícia civil que foi falada, os caras contratando advogado, resultado de sindicância interna, auditoria criminal contratada para ser feita. Tem muita coisa, como o próprio Baby falou aí, a gente está acompanhando, tem muita coisa para rolar. O fato é que, em paralelo a tudo isso, efervescente fora de campo, temos aí o acompanhamento do São Paulo dentro do campo, que tenta focar suas atenções para contratações e treinamento, enquanto a parte política pega fogo do lado de fora. Sobre informações do mercado da bola, para a gente dar uma girada aqui, o São Paulo não teve grandes evoluções neste fim de semana. Perguntei, falou assim, teve alguma coisa? A gente está atacando em várias frentes, mas não teve nenhuma grande evolução. Vamos ver nesta segunda. O ex-goleiro do São Paulo, Jean, que foi contratado junto ao Bahia em 2018 por 8 milhões de reais. Ele estava parado fazia um ano, inclusive, depois que saiu do Cerro Porteño. Ele assinou com o América de Cali, time colombiano. É outro ex-São Paulo que vai jogar lá, além do próprio Dineno. O Ítalo, zagueiro que foi formado em Cotia e estava jogando no Toronto B, que não é nem não joga a MLS, joga a MLS Pro, que é um torneio. É como se fosse uma categoria abaixo, uma das divisões norte-americanas, não é a MLS, que é o principal torneio.
Ele estava jogando pelo Toronto B, foi contratado pelo Botafogo, foi até surpreendente. Eu não acho que é opinião minha, tá? Não acho que é um bom zagueiro. Nenhum técnico da época quis ficar com ele. Quando jogou no Sub-20, falhou demais, era extremamente criticado e também não teve um grande desempenho no Toronto, tá? Foi até surpreendente a contratação dele pelo Botafogo. Assinou com o Botafogo lá e, segundo eles, foi aprovado pelo scout botafoguense. Vamos acompanhar também o jogador aí. O Rigoni, especulações de que ele tá, a gente já tinha falado sobre o Belgrano aqui para vocês, mas ontem surgiram umas especulações que talvez Red Bull e Grêmio pudessem estar aí também no radar, acompanhando e monitorando a situação do ex-meia do São Paulo. Luiz Gustavo continua sem clube, desses jogadores aí com mais nome que saíram recentemente do São Paulo ainda não acertaram com ninguém. Eu reforço para vocês, o São Paulo ainda está na expectativa de contratação de pelo menos mais 4 reforços, que são os pedidos do Cris, principalmente para poder fechar o grupo. E a janela oficialmente abre hoje no Brasil. 5 de janeiro, abertura de janela, e fecha no dia 3 de março. Tem bastante dia de janela aí para frente para a gente poder acompanhar. Eu faço aqui meus agradecimentos de novo para vocês que pegaram a live mais para frente, com relação às mensagens de feliz aniversário, de parabéns, muito obrigado para vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia com vocês todos. O mais importante, no final das contas, é a saúde, para que a gente possa enfrentar, para que a gente possa viver da melhor forma possível. E me sinto muito agraciado de estar com vocês todos aqui, todos os dias comigo. A gente está aqui sempre falando sobre São Paulo, batendo esse papo, conversando sobre as coisas boas e ruins. Isso alivia tanto para mim quanto para vocês. A gente se informa, a gente alivia, a gente troca essa ideia, a gente bate esse papo e vira o nosso ponto de encontro. Enquanto a gente toma café, eu dou a última golada aqui, enquanto dou o último aviso para vocês. E agradeço também a presença aí da 7K, que é a nossa patrocinadora oficial aqui, acreditando na gente no nosso canal no YouTube. Sempre aviso vocês, muito cuidado, a copinha tá rolando, tá cheio de jogo. Sempre muito cuidado, responsabilidade na hora de brincar, na hora de jogar. A casa é confiável, mas o controle financeiro é sempre seu. Nunca use dinheiro que te faça falta. Use sempre para entretenimento. Nunca use dinheiro que te faça falta, dinheiro para pagar uma conta, dinheiro para você colocar comida em casa, um dinheiro que você não tem ou que você não pode prescindir. Só use sempre para aquilo que você efetivamente não vá precisar. Ah, vou brincar aqui, vou fazer isso, se eu ganhei vai ser legal, se eu não ganhei tá tudo bem também, para que isso não gere para você um problema grande. Sempre jogue com responsabilidade, não atrapalhe sua vida, tenha muito cuidado, muito carinho com o seu dinheiro, é super legal brincar, super legal participar, mas sempre dentro de uma linha, de um controle, para que você ou prescinda daquilo que te é mais importante no dia a dia, da parte financeira. Lembrando que esse mês, janeirão já começa com IPTU, IPVA, aquelas contas todas de início de ano. Passou o final do ano, 13º entrou, lindo, maravilhoso, Natalzão, comprou presente, cartão de crédito bombando, mas tem aquelas despesas que a gente sabe de impostos e tributos. E daqui a pouquinho, ó, num pulo assim, ó, puf, você já está ali fazendo seu imposto de renda também. Então, muita atenção, muito cuidado sempre com todos os sentidos, com todas essas nuances que a gente sempre tem do controle financeiro, que janeirão já começa com tudo impiedoso depois daquela farra do finalzinho de ano. Não dá para ficar esperando, não, vou dar mais uma enroladinha aqui, estamos de férias, eu sei que a maior parte está de férias, mas sempre muito cuidado, já que a gente está falando de grana, sempre muito atenção com o dinheirinho que é suado de todo mundo aí. Beleza, pessoal? De novo aqui, de coração, meus agradecimentos pelos desejos de aniversário, de parabéns, agradeço a todos vocês. Ao longo do dia, no blog do São Paulo, a gente continua acompanhando as informações todas e municiando vocês com todas as informações no site. E, se Deus quiser, amanhã em vídeo, a gente volta novamente com mais informações e opiniões a respeito de tudo o que está acontecendo no clube. E hoje promete ser um dia mais quente, principalmente pelo retorno das atividades da maioria, sim. Espero que a janela do São Paulo dê uma andada, porque a gente precisa realmente de reforço para chegar mais fortalecido neste ano de 2026. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã estamos juntos. Vamos, São